Boa noite, meus amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O tema desse vídeo é importantíssimo. Em vários grupos de magia as pessoas me questionam, até no próprio meu grupo de magia. Mago Uriel, posso tatuar o sigilo de um Daimon no meu corpo para que ele esteja comigo 24 horas por dia, me irradiando, me energizando, me mentalizando, me ajudando? Será que vai dar ruim? Ou então, posso tatuar o sigilo de um anjo, então, no meu corpo? Um anjo não tem problema, só vai ser coisas positivas. Será? Posso tatuar o sigilo de um espírito planetário? Posso tatuar no meu corpo um pantáculo planetário de Marte? Será que vai dar bom? Fica no vídeo até o final que eu vou te responder. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fica nesse vídeo até o final. Compartilhe o canal nos seus grupos de magia, deixa o like e agora o mais importante, muitas pessoas vêm dizendo: Mago Uriel, não vi que você estava postando mais vídeos, por que não chega para mim as notificações? Porque o YouTube anda fazendo isso com todos os youtubers. Eles pegam e fazem uma lapada lá e 80% das pessoas que estão ativadas no sininho eles tiram, para que você tenha interesse em se estar ali mesmo, entendeu? Se não é robô, se não é pessoas que nem tem mais conta, então vá lá e confere se o sininho está ativado para todas, e aí você vai receber todos os meus vídeos. Fica até o final aqui desse vídeo, você que já deixou o like, você já compartilhou e já conferiu se está ativado ali o seu sininho, e vamos aprender. Vamos lá, meus amiguinhos, vamos começar esse conteúdo. Esse conteúdo é muito controverso, muitas pessoas tatuam no seu corpo sigilos de Daimons, sigilos de anjos, sigilos de espíritos planetários, sigilos de outras, quer dizer, deidades, não é outras deidades, outros deuses antigos. Será que isso é positivo? Será que isso não é positivo? Veja bem, a resposta curta e grossa é a seguinte. Eu já falei muitas vezes em outros vídeos meus que os sigilos nada mais são do que portais. É o número do espírito. É o celular da época dele. É o número do celular dele. Quando você tem um sigilo, você abre portais, sigilo ativado, abre portais para aquele Daimon tenha contato com você. Então, se você tatua um sigilo no seu corpo de um Daimon, e quando ele está tatuando ainda por cima, esse sigilo, ele tem a tua intenção. Se é uma pessoa que não entende nada e pega aquele sigilo e tatua sem saber nem o que é, achando que é uma figura bonita, não vai acontecer nada, porque a magia não aconteceu, o elo, a conexão mental não aconteceu. Porque como Hermes nos ensinou, Hermes Trismegisto, no universo tudo é mental. Tudo é mental. Você ativa o sigilo mentalmente. Por quê? Porque você evoca o Daimon através do sistema goético e ele vem no ritual, se tudo estiver correto. E aí, a sua mentalização mais o número do Daimon, que é o sigilo, do Deus antigo, seja do que é, do espírito planetário, você se comunica, você se liga diretamente a ele. Que são buracos de minhoca que ele pega e, pum, e vai lá onde ele está na dimensão exata dele. Então, quando você se conecta, essa deidade, esse espírito vem até você nesse ritual e entra nessa nossa dimensão pelo seu sigilo, ou seja, o ativando. Por isso que o selo do Daimon não precisa ter consagração, não precisa ter ativação. Quem vai ativar é o Daimon na hora que ele chega no ritual. E aquele sigilo todo vai ser energizado e vai ficar sempre ativado. Isso quer dizer que quando você fechar um ritual
e fazer o banimento de fechamento do seu ritual, o Daimon ainda vai ter acesso à sua casa? Não, você fechou os portais. Porém, quando você mentalizar de novo, por exemplo, eu tenho um sigilo ali atrás de mim ali, ó, tá ali aparecendo ali, ó. Que sigilo aquele ali? É do Orobá, é do Paimon aquele ali. Aquele é do Paimon, mais atrás aqui no copo, que não dá dando pra ver, ó, lá, ó, aqui, ó. Esse aqui é do Orobás, esse aqui é Paimon. Eu tenho os dois fora da minha jarra de bronze. Por quê? Porque eu já tenho uma conexão muito especial com esses dois Daimons. Que são o meu mentor número 1, foi o início, caminhada, e o meu mentor número 2, que é Azazel, Paimon. É o que está me guiando agora, me dando os conhecimentos finais. Com o Orobás eu fiz o meu ensino médio, digamos. E com o Paimon estou fazendo a universidade, mestrado e doutorado. É isso. O Paimon vai me levar até o doutorado e o pós-doutorado. É assim, é um rei, né? Então, assim, eu tenho aquela conexão. Quando eu quero me conectar mentalmente com eles, para eles me irradiarem, virem até mim durante o meu sono, que é os minhas projeções astrais, às vezes, aqui, só conectado com eles mentalmente, eu me conecto mentalmente com o En, com as velas, o incenso, os sigilos deles ativados aqui, eu conversando com o Paimon, por exemplo, às vezes, numa hora eu entro em gnose e ele me fala na minha mente. Isso é um processo demorado para um mago conseguir. Então, essa é a importância do sigilo, que não é o tema do vídeo, é a tatuagem. Mas eu estou explicando isso para dizer a importância desse sigilo ativado. Quando você sabe que esse sigilo é de Paimon, ou é de Astaroth, ou é de Baal, ou é de Ashmedai, e você já sabe quem é ele. Se você está tatuando no seu corpo o sigilo de algum daimon, de algum espírito olímpico, ou de qualquer coisa que seja espiritual, você sabe quem é aquela entidade. Ela está já te enxergando. Ó, o que aquele lá está fazendo com o meu sigilo? O que ele está já pensando em mim? Então, quando você tatua, a maquininha vai tatuando. E o que vai traçando aquelas linhas? Vocês nunca perceberam que o sangue vai estar se misturando a cada milímetro, centímetro traçado daquele sigilo no seu corpo? O sangue, que é a coisa mais forte que tem no universo, vai estar ativando aquele sigilo. Então, a partir do momento, mesmo que você seja um leigo e tatua uma tatuagem de algum daimon, você já vai estar trazendo ele para a sua vida. Agora, o problema é o seguinte, você não tem iniciação nenhuma, você não tem preparação, você não tem o conhecimento necessário para lidar com essa energia. Porque um daimon, ele tem as duas virtudes, o bem e o mal, como eu também tenho, como você que está assistindo esse vídeo tem. Como até o próprio Yahvé tem. É um Deus dual. Ele não é dualidade, ele é dual. Ele tem o bem e ele tem o mal dentro dele. Tanto é que dele saiu e criou todas as coisas, bem e mal, dentro de cada coisa. Né? Por exemplo, tem cachorrinhos aí que são maldosos, cara. Eles estão na rua e só saem querendo morder todo mundo. Tem cachorros que já são brincalhão. Então, e daí? O que tu me explica? É esse tal do bem e do mal que está dentro do ser humano, seja ele até um animal. Então, assim, quando você tatua isso no seu corpo, você vai estar atraindo para sua vida tudo isso. O bem e o mal de um daimon. Porque o daimon tem o lado dele bom e o lado dele ruim também. Chamamos na Cabala que é o lado Hesed e o lado Gevurah. Só que ele também tem Tiferet, como eu tenho também, que é o equilíbrio. Agora, você tem Tiferet. Você nem sabe o que é Tiferet. Você nunca estudou Cabala, você nunca tentou entender você como pessoa. Você nunca tentou acessar as suas Sefirot, crescimento na sua árvore da vida, para depois descer na árvore da morte. Então, assim, quando você tatua no seu corpo a resposta desse vídeo, você sim, você ativa, você atrai aquela energia, seja do que for. Seja de Pazuzu, que não é um daimon da Grécia, mas é um deus antigo sumério, seja de Lilith, seja de Samael, Lúcifer, seja de Dianos, Lucifero, Lúcifer, seja de Satã, Lúcifer, seja de Orobá, seja de Astaroth, seja de eu tenho tatuado no meu corpo, por exemplo,
muitas poucas pessoas sabem, né? Os mais antigos do meu canal sabem, participaram de lives, eu já mostrei, tem tatuado aqui no meu abdômen um hexagrama judaico com o símbolo enoquiano do arcanjo Miguel e do arcanjo Uriel, né? Foi até recomendado pelo meu rabino na época de Cabala, quando eu fosse adentrar na árvore da morte, ativar esse sigilo no meu corpo para que eu nunca me separasse da presença do arcanjo Miguel e do arcanjo Uriel. Por isso que talvez eu tenho tanto essa Tiferet, porque eu selei com eles um pacto de sangue, com o Miguel e com o Uriel. Você sempre ser ligado à egrégora judaica, né? Talvez por isso que Paimon, Azazel me assedia tanto para vir só para a parte da esquerda e eu não vou. Talvez seja isso. Agora você que tatua no seu corpo o sigilo, desculpa aí, porque eu tô tomando uma vodka aqui, como sempre, né? Então, às vezes, bom. Você tatua no seu corpo aí Azazel, Paimon, o seu corpo. Você tatua então Ashmedai, meu amigo. Ashmedai. O Andras. O que você acha que você vai atrair para sua vida? Você vai atrair só Gevurah na sua vida, só ira, só não misericórdia. Você vai querer julgar todo mundo e ir pra porrada. Você tatua no seu corpo pantáculo de Marte, para atrair a energia marciana na sua vida. O que você vai fazer? Você vai dar conta dessa energia? Será que você vai dar conta? Será que agora suas relações pessoais não vão ser afetadas pela irradiação de Marte? Você não vai ficar, digamos, punidor demais, sem uma flexibilidade, uma misericórdia ali de entender o lado das pessoas? Será que isso não vai te afastar? De repente você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que tem muitos amigos, e você tatua o pantáculo de Marte no seu corpo, e aí de repente você começa a afastar todo mundo, porque você vira muito opinioso, você começa a ser muito 880, você quer ser muito, mesmo que seja, você sempre vai pender para o lado da justiça, das coisas corretas, mas você vai ficar sem limites, você vai ficar intolerante. Então, isso é um exemplo, por exemplo. Quando você tatua um Daimon, o Daimon tem o lado dele luz e o lado dele sombra. Ok, o lado luz você vai aproveitar, oh, beleza, tá dando tudo certo na minha vida. E o lado sombra do Daimon vai irradiar em você também. Então você tem que ter a consciência de não fazer aquelas coisas que é o lado sombra do Daimon, o lado sombra do ser humano mesmo. Porque você tem seus demônios internos que você tem que combater, você tem que superá-los através da consciência, da iluminação da sua mente. O crescimento espiritual e o crescimento intelectual também, porque não vem um crescimento espiritual separado de um conhecimento teórico. A teoria te faz refletir, ver que você estava fazendo coisas erradas, e aí você reflete e quer mudar, e muda. E aí você estava aqui espiritualmente, já leva para aqui. E assim vai um trazendo o outro. Eu não conheço ninguém que conseguiu evoluir espiritualmente sem conhecimento, sem busca de conhecimento correto. Porém, também eu conheço muitas pessoas que desceram espiritualmente porque começaram a conhecer coisas erradas, mentiras, ler livros mentirosos. Isso também tem um lado bom. Aqui é dualidade. Estamos vivendo na dualidade. Aqui podemos ter a nossa experiência na Terra com coisas boas e coisas ruins. Então isso é o que nos faz evoluir. Então, resumo desse vídeo. Tome cuidado. Quando você tatuar algo no seu corpo, saiba que algo vai acontecer, porque você vai ativar aquele sigilo. Eu tatuei Micael e Uriel. Tem um lado bom, só que tem um lado ruim também. Agora eu vou falar. Tem um lado bom e um lado ruim dos anjos também. Não é só os Daimons. Meu amigo, eu tatuei Micael e Uriel. Eu não consigo andar pelas coisas erradas. E é uma coisa que está comigo agora. Porque isso às vezes até me prejudica. Por quê? Porque talvez eu poderia, na minha vida, até estar um pouquinho melhor se fizesse ou mentisse um pouquinho. Não mentir para prejudicar ninguém, mas mentir para
proteger. Às vezes, sabe aquele ditado que às vezes é melhor você não contar a verdade para aquela pessoa que ela não está preparada para ouvir, ela vai se magoar, às vezes não vai nem digerir aquilo. Seria melhor você contar uma mentirinha para ajudá-la, por exemplo. Isso é diferente. Eu tenho, mas às vezes tem coisas que eu me formigo aqui em um lado. Talvez seja em Micael, a espada de Micael sempre aqui no meu pescoço. Se eu fizer coisa errada, meu irmão, ele me bate. Quantos rituais? Eu podia estar rico já com ritual, eu não faço. Né? Mas isso é bom. É bom, porque o anjo está me irradiando. Não faz isso aí, está errado. Então, a gente já adquire a consciência dessa deidade, dessa entidade que a gente tatua no nosso corpo. Então, assim, vai a minha recomendação aqui para terminar esse vídeo. Saiba que quando você tatuar algo que seja um sigilo, seja um selo espiritual no seu corpo, isso vai ativar. E aí, meu irmão, saiba que você vai ser irradiado, tanto pela luz e tanto pelas trevas. Se você estiver preparado, tenta a sorte. Eu não recomendo. Cada um sabe da sua vida. Beleza? Você que ficou aí até o final do vídeo, muito obrigado. Né? Deixa o like, se você esqueceu de deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seus grupos e não esquece de ver se o sininho está todas. Ok? Um abraço, fiquem na paz e Baruch Hashem e Shalom Adonai.